Pronto. Deixa eu fazer assim. Não sei o que ele... Não sei quem é que apaga, não. Quem é que desliga, porque... Ainda também não tá gravando. Ainda não tá? Não. Você não aperta não. Porque tá vermelho ali. Tá vermelho. Aqui, ó. Aí lá em cima. Aqui. Tá, 2, 3, agora tá. Pronto. Vou comentar também sobre essa questão da gravação daqui a pouco. Vamos lá. Veja, não tem... Se organizem nos grupos. Quem quiser fazer, como falei, duplo, sozinho, tá? Não precisa entrar agora desesperado para pegar o tema, não, porque não vai fazer muita diferença. Tá? Aí o que é que vocês vão... Aqui está tudo explicadinho. Tá? Ó, defina o seu tema e grupo através desse link no Google Forms. Aí aqui tem o que é que vocês vão me entregar. Vocês não vão se preocupar dessa vez com gerar nenhum documento, não quero nada de ChatGPT, de IA, nada. Vocês não vão escrever nada para mim, além de uma apresentação que o grupo vai fazer para mim. Ou seja, já que é uma apresentação, cada grupo vai fazer de 20 a 30 slides, certo? Sobre o tema, a partir de um documento que eu vou dar para vocês sobre o tema. Certo? Então, vocês não precisam se preocupar com texto, com nada. Procurem fazer boas apresentações sobre o tema. Em que lugar, usando que ferramenta? Podem usar o PowerPoint e podem usar o Miro para fazer a apresentação. Então, o que vocês vão me entregar é basicamente um PowerPoint ou um quadro do Miro com os slides do grupo apresentando aquele tema. Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Oi. Pode. Professor, então a apresentação ela será entregue ou será... Entregue no sistema, vocês vão entregar até o dia 19, tá certo? Mandar o PPT ou o link para algum PPT, para algum Miro, ou para o Canva, ou para onde vocês fizerem a apresentação. Mandar só o link ou mandar o arquivo para mim por aqui. Tá? Inclusive aqui no Siga, o que foi que eu fiz? Chegou depois disso, não? O que foi que eu fiz aqui? Eu estou permitindo novo envio. Tá? Mandou um, vai ficar aberto, pode depois atualizar, certo? Então, uma entrega é isso, é chegar e mandar no sistema para mim. A outra entrega vai depender muito do número de grupos que eu acabar tendo, mas vocês vocês vão apresentar para mim, só que vocês não vão apresentar aqui para a turma na aula, porque não dá tempo. Porque eu tenho que dar as 4 aulas que estão faltando de conteúdo. As 3 aulas, essa mais 3, né? Se eu botar vocês para apresentar o trabalho, eu não dou o conteúdo. E como é que vocês vão me apresentar? Todos os grupos vão marcar um horário, 30 minutos comigo para apresentar online. A turma não precisa estar. Tá certo? A turma não precisa estar. É somente a pessoa, a dupla, o trio ou os 5 que vão me apresentar online no link, tá? A questão é que eu queria que a turma toda assistisse o trabalho um do outro, até porque é uma forma de aprender os conteúdos. Só que não vai ser gerenciável isso, porque não vai funcionar. O que é que eu vou fazer? Eu vou gravar as apresentações e vou mandar um link para a turma toda das apresentações de um para o outro. Todo mundo, eu vou botar no Siga, na verdade. Eu não vou botar no YouTube público, eu vou deixar sempre em alguma nuvem, né, ou no YouTube só o não listado. E aí vai entrar no nosso curso aqui, na lista de tópicos, a apresentação do grupo 1 sobre o tema tal. Aí eu vou botar o vídeo lá. E aí quem quiser assistir a apresentação do outro grupo sobre aquele tema, vai lá e assiste. Quem não quiser assistir, não assiste, assim, é eletivo. Mas pelo menos é uma forma que eu encontrei de fazer
vocês apresentarem uns para os outros, apesar de ser muita gente. Tá entendido? Tá claro? Tem alguma dúvida? Então é isso, tá? A entrega é essa. E a prova, aí a gente vai ter uma prova, tá? Que não necessariamente vai ser do mesmo estilo da outra, mas a gente vai ter uma prova. Cadê aqui? Avaliações, certo? Ó, avaliações, deixa eu ver se a data aqui tá certa, né? Na verdade, eu botei aqui, certo? Eu botei aqui, primeira avaliação, porque assim, ele não permite que eu bote 2 avaliações no mesmo dia. Aí eu tenho que separar os dias aqui. Deixa eu ver o calendário. Deixa eu ver o calendário aqui para a gente confirmar, né? Deixa eu ver aqui também. Ali está marcando 21 e 28 de abril, né? Isso está errado, né? Evidentemente que está errado. Então, aqui o meu plano seria fazer o quê? Deixa eu ver aqui no tópicos de aula. Aqui, ó. Entrega e realização. Seria no dia 19, que é um dia que eu planejei uma aula. Tá certo? As datas das aulas tá errado aqui. Eu tô com essas 2 aulas aqui. Eu ainda, se eu jogar essa aula para dia 19, cadê? Dia maio, né? 19, dia 26. Eu teria que fazer a prova no dia 26. Que está aqui, que na verdade está aqui, seria a prova de reavaliação. Essa prova aqui, a gente pode até negociar isso depois, mas essa prova aqui, entrega do trabalho final, eu vou botar aqui 26. Está longe demais, vocês queriam ficar livre antes? Sim, né? Sim. Deixa eu botar aqui o dia 26 para a gente ter uma base, tá? 26, entrega do trabalho final, ó. Realização da prova B2, aqui é o trabalho final, aqui é o trabalho final AB2, né? Então, em tese, vocês ganham um prazinho para entregar o trabalho, mais uma semana, do que aquela data que eu tinha falado. A realização da prova AB2 nesse dia 26 também. Então, eu vou botar aqui, ó, 26, atualizando. Aí aqui, veja como é bom se atualizar no sistema, porque fica organizado, né? Então, aula de encerramento, vamos pegar aqui, ó. Métricas e indicadores, que foi a semana passada, né? A liderança, essa aqui, que é a aula de hoje, ó, essa aqui é a aula de hoje, eu vou colocar ela, eu vou trocar a ordem aqui, ó, 25, ela se mantém a data de hoje, certo? O tema é esse. Vocês vão gostar bastante da aula de hoje. É uma aula muito importante. É uma das que eu mais gosto, na verdade, do tema. Vocês vão entender por quê. E aí 25, 26... Aí essa outra aqui, ó, que é da semana passada, a da próxima semana, que vai ser aqui no dia 12, não é isso? Dia 12. 26. Hoje eu coloquei só um tema porque tem um ajuste. Essa programação que a gente está fazendo está consumindo uma aula, tá? Esse replanejamento aqui. Então, o que é que tem aqui, ó? 25, liderança. Peraí, foi para cá porque eu errei a data, eu acho, né? Liderança achei um conflito dia 5, não, é porque a 27 e a 28, essas do dia 5 são para o dia 19. Essas aqui é para o dia 19. Atualizo aqui. Dia 19. E cadê a outra que está no dia 5? 28, essa aqui também vai para o dia 19 e fica tudo certinho, tá? Veja como é bom você ser organizado e, mais do que isso, você colocar as coisas no sistema. Veja, eu perdi um tempinho aqui, né? Ajeitando essas datas agora. Mas eu ganhei muito tempo, porque vocês praticamente estão vendo comigo aqui, fazendo os ajustes comigo. E todo mundo que não está aqui vai conseguir ler e vai saber exatamente onde é que está a informação e a informação certa. Certo? Aqui estão as datas todas.
aqui no trabalho, né? Vamos só para confirmar aqui o trabalho. Esse 31 ficou 30, 31, 32, 33, 34. as datas. As datas, mas é porque assim, veja, entrega final do trabalho a B2, tá? Realização da prova B2. Daqui para frente, tá? Essas datas eu não necessariamente sigo, porque reavaliação, tipo, corrigi a prova B2, posso fazer no outro dia, tá certo? Então, a minha ideia, na verdade, não é chegar no dia 2, certo? Aqui é mais ou menos um prazo que eu estou... Entrega da reavaliação, está faltando aqui a reavaliação, eu acho, né? Não, a prova de reavaliação está aqui e a entrega das notas de reavaliação, essas coisas. Mas, enfim, falta um pequeno ajuste aqui, mas vamos deixar assim. Aí eu vou aqui para atividades, tarefas. Aí eu vou aqui para essa atividade, que eu já acabei de explicar, né? E eu botei aqui também uma observação. Gravem isso. Para qualquer apresentação que vocês forem fazer, o número de slides é no máximo, o número de minutos de apresentação. Que senão vocês vão se ferrar. Vai passar do prazo, do tempo. A conta é mais ou menos essa. Se você falar pouco por slide, você bota mais um pouquinho para não terminar antes. Mas se você falar demais, tiver algum slide que você vai demorar, você bota... Eu, normalmente, como eu falo muito, eu faço a conta meia hora, 20 slides. 20 minutos, se eu tiver 20 minutos de apresentação, 10, 15 slides. É um pouco menos de um por minuto. Por isso que eu coloquei aqui para vocês fazerem essa conta 20 a 30, né, para vocês não passarem muito, né? E aqui, ó o que é que tem aqui. Eu vou como se fosse alterar a tarefa. Aqui está enunciada a minha parte, ó, em grupo, sim, envio de arquivo, entrega final do trabalho, está marcando aqui dia 26, pegou a data já do processo lá, a hora, pronto. Acho que eu não preciso mexer mais nada aqui, está tudo certinho. Fechamento. Oi? Fechamento. O fechamento está errado, né? 26. Pronto. Atualizar. Pronto. No SIGA A está tudo ok. Certo? Então vamos lá. Eu vou fazer agora o que eu me comprometi, né? Que é fazer esses check aqui do curso. Por quê? Porque eu cometi uma falha esse semestre, que foi a nota, né? A fechar a nota B1. Eu ainda não fechei ela completamente. Todo mundo já tem uma média da nota da prova, mas o trabalho ainda está faltando eu corrigir um trabalho, que é a parte da análise SWOT. Então, foi uma falha minha, uma das falhas que eu cometi, né? Mas eu vou fazer esse ajuste. Eu tenho certeza que essa semana passada eu estava no evento, estava fora. Eu tenho certeza que até segunda-feira vocês estão com as notas da AB2 lá e com a correção do trabalho AB1, desculpa. Aí eu vou entrar aqui na questão dos feedbacks que vocês deram. Lembra que, acho que nem sei se vocês lembram, não lembro mais nem o que escreveram. Mas teve uma parte, a última questão da prova, a questão 11, eu pedia para vocês darem um feedback em relação ao curso, né? Em relação a o que é que estavam achando, o que é que podia melhorar, o que é que foi bom. E aí, foi muito bom eu ter feito isso. E o que eu estou fazendo agora com vocês é o quê? Prestando conta, é esse check aqui. A primeira coisa, né? Eu agradeço demais, assim, muitos elogios, né? Ao curso, muitos elogios, né? Só que eu sempre, isso é uma coisa de gestão, é uma característica minha também. Elogios é bom, a gente sempre gosta de receber, todo mundo gosta, né? Ninguém não gosta de ser reconhecido, mas elogio é um negócio que a gente precisa deixar ele calmo, porque senão o ego do cara sobe demais. Em gestão é assim, a gente trata assim, né? Que é tipo, deixa os elogios para lá e foca nos pontos de falha, ou de melhoria que a gente tem. E vocês apontaram alguns pontos que eu queria comentar aqui. Aí quando eu falo vocês, não é somente essa turma, é a outra turma, a turma da manhã também. Porque tem coisas, né, que eu vou precisar fazer umas mudanças. Mas vamos lá.
quais foram os pontos que é importante eu destacar aqui para vocês. A primeira coisa é o seguinte. Algumas pessoas, é como eu falei, eu não sei se foi dessa turma ou da outra, realmente não sei, eu não gravo isso. Vocês vão entender até porque eu não gravo isso quando eu for falar disso aqui, do tema da aula de hoje. Falaram o seguinte, que eu podia fazer um curso mais voltado à administração de empresa do que a planejamento pessoal, alguma coisa assim. Aí, na verdade, foi mais de uma pessoa que falou isso, e além de ser mais de uma pessoa, isso já tinha acontecido em outras turmas. Eu vou mudar, porque eu não estou conseguindo me fazer entender em relação ao que eu estou fazendo. Então, o que é? Essa leitura não é uma leitura, assim, é uma leitura razoável, mas não se sustenta muito não. Por quê? Porque desde o começo, na primeira aula, eu falei, eu dou administração de empresas, administração de CNPJ, só que para administrar, quem sabe administrar o CNPJ precisa também administrar o CPF. Até porque uma empresa, ela é quase sempre uma administração de um conjunto de CPFs. Então, é por isso que eu trato a questão do indivíduo e eu faço uma coisa que é assim, objetivo SMART, planejamento pessoal. Eu oriento vocês a trabalhar o PDCA dentro de um objetivo que é pessoal, mas podia ser um objetivo da empresa. Objetivo SMART, você pode definir para a empresa. A análise SWOT, que é uma metodologia, se aplica a pessoas e a empresa, ou seja, a metodologia é aplicada à empresa também. Então, o que eu faço nessa parte eu tento fazer várias coisas ao mesmo tempo, talvez é por isso que dá errado. Eu tento ensinar planejamento. Eu sei que vocês quase nunca fizeram planejamento de carreira, nada, de objetivo de nada. Aí eu digo, não, vamos ensinar planejamento e orientar eles como é que faz um planejamento para que eles definam um plano, façam um plano estratégico pessoal, uma espécie de um plano de carreira. Aí eu boto tudo isso junto e aí a pessoa fica sem entender, não, mas e a administração de empresa? Não é a mesma coisa. É a metodologia mesma, enfim. Só que na aula passada, a última aula online que a gente teve, eu já gravei um vídeo botando planejamento de empresa o tempo todo, e tudo que está aqui, daqui para frente, vocês vão ver essas aulas, a aula de hoje, as próximas aulas, elas são administração de empresas. Mas vocês vão ver como o ser humano está totalmente ligado, né, aos temas, até porque, por enquanto, a gente ainda está ligado aos temas. Né? A gente vai ser substituído por robô, inteligência artificial, essas coisas, mas enquanto a gente não é substituído completamente, a gente administra pessoas. Né? Daqui a um tempo a gente vai ter que administrar robô, essas coisas, mas a gente vai... Vou até falar um pouquinho sobre isso hoje. Tá? Então esse foi um ponto. Um outro ponto também que foi colocado, que tem a ver também até com a correção da prova, só que com a correção da prova. Que é o seguinte, como eu passei muitos trabalhos, eu não consegui dar o feedback na semana seguinte, 15 dias depois. Na verdade, eu não consegui dar o feedback no tempo certo. E aí, como eu não consegui dar o feedback no tempo certo, vocês não souberam aonde erraram logo cedo para poder corrigir para frente. Então, muita gente, entregou o trabalho final, chegou no final sem o meu feedback. E isso é ruim. De fato é ruim, mas vocês aprenderam a lógica. Só que eu não consegui ter tempo, na verdade. Eu não consegui. Então, tem algumas coisas que eu fiz, né? Isso foi uma coisa que eu vi que eu falhei. Eu até brinquei com o negócio do vídeo, dessas coisas que eu estou fazendo, que eu vou ter que tirar algumas coisas porque eu não consigo dar conta de tudo, não. Eu gasto muito tempo com uma coisa que eu acho que é útil, né? Acho que... Não sei se muita gente assiste os vídeos depois, eu não sei se assiste a aula depois. Eu sei que quem falta deve assistir. Eu sei que é útil para quem não consegue vir para cá, mas eu vou rever se no semestre que vem eu vou continuar gravando e fazer a questão do documento vivo, pegar a aula, porque isso
consome um tempo brutal e é um tempo que eu tiro o tempo, eu tenho que tirar o tempo de mim, do meu processo mesmo. E aí eu acabei sem tempo de dar o feedback dos trabalhos logo e acabei me atrasando até a nota. A B1, ela também acabou não saindo por causa disso, mas eu dei feedback em quase todos os trabalhos, ficou faltando só um trabalho, que é o principal, na verdade, que é o da matriz de SWOT. Aí esse feedback é que eu vou fazer agora. Tá? Então, isso foi um outro ponto aqui também de falha. Um outro ponto que também vocês comentaram, mas aí tem relação com o auditório, é não enxergar direito a televisão, né? Mas eu pedi para vocês virem para frente. Venha para frente, porque a tela lá está com problema. Essa sala aqui melhora um pouquinho, mas mesmo assim é ruim para quem está ali de enxergar, né? Então, mas aí esse ponto é um ponto mais operacional. De resto, assim, eu acho que não teve nada assim muito relevante, muito bons, inclusive, os feedbacks, né? Mas no geral foi isso. Certo? Então, é isso. Aí por que eu faço isso, né? Eu faço isso para mostrar a vocês que eu valorizo o feedback, né? Eu olho, leio e não só valorizo, como eu tomo a atitude de refazer se eu errei, se der tempo de refazer, ou replanejar se tem alguma coisa que no cheque não foi muito bem. Né? Então, isso é a essência da gestão de uma forma geral. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tudo certo? Algum comentário? Então, vamos lá. Essa aula de hoje, tá? Essa aula de hoje ela é uma aula, como eu falei no começo aqui, é um tema que eu adoro, na verdade, porque é um tema que é muito importante para a vida real, né? Que é esse tema aqui. Deixa eu vir aqui para a turma. Na verdade, eu vou agora explicar um pouco. Tem uma relação com o trabalho, porque quem escolher esse tema, né, já vai ter acesso aqui aos documentos. Né? Eu vou mostrar isso agora aqui. Ó. Tópicos da aula, certo? Vocês vão ver o seguinte. Essa aula aqui, eu não vou voltar nesse conteúdo, apesar de que eu gosto muito dele também. Gostaria de falar sobre ele, mas estava no online. Observe o seguinte. No tema da aula passada, a partir da 24, o tema da aula passada é uma das opções de trabalho. Se vocês vierem aqui, ó, deixa eu dar não sei se eu consigo dar um zoom aqui, né? Mudou o teclado aqui, eu não sei fazer isso. Não. O que é que acontece? Eu adicionei, veja, na aula 24, 25, 26, 27 e 28, são 5 temas. Eu adicionei um documento grande. Esse documento tem, em média, de 25 a 28 páginas sobre o tema. Certo? E o que é que vocês vão fazer no trabalho? Vocês vão pegar, tem aqui, ó, e-book completo sobre o tema gerado pelo professor usando a IA. Eu usei outra IA, eu não usei o ChatGPT. Certo? Daqui a pouco eu explico por quê e vou mostrar o documento para vocês. Aí vocês vão baixar isso aqui. Eu vou mostrar a aula de hoje, eu vou fazer inclusive em cima disso, tá? Que vai ser o documento das aulas, tá? Então, se vocês fizerem o download aqui, vocês vão baixar esse documento que eu gerei sobre o tema de hoje, que é esse tema aqui. Esse é o do OKR. Eu voltei na aula passada e gerei um documento, porque o tema é importante, é muito importante. Um grupo pode fazer o trabalho disso. No tema de hoje, aí vocês vão ver que se vocês entrarem no... Vamos lá, deixa eu fechar aqui, voltar para a turma, tópicos da aula. Vamos lá aqui, cadê? Liderança, negociação e gestão de conflito, que é essa aqui. Rapaz, eu acho que eu mudei a configuração aqui, que ficou tudo rosa aqui no meu... Ó, e-book completo sobre o tema, gerado pelo professor, usando a IA Cloud. O arquivo, aí tem um arquivo lá, eu não sei se eu mesmo tenho acesso, aqui atualizar. Enfim, vocês vão ter acesso a esse arquivo, não sei se... Bem, eu espero que eu tenha colocado nenhum arquivo escolhido. Será que eu não botei o arquivo? Deixa eu ver aqui. Eu achei que eu tinha botado, é esse aqui. Abrir, atualizar o arquivo. Vou abrir ele aqui.
Então, esse arquivo, para cada aula que está faltando, eu fiz um arquivo desse. Esse arquivo, vocês vão acessar entrando na aula, ou é o mesmo arquivo que vai estar no enunciado lá do trabalho. Se vocês vierem aqui nas atividades, tarefas, forem no trabalho, observe que tem aqui, coloquei, deixa eu ver se eu coloquei. Eu não coloquei, está faltando eu colocar aqui o link para cada arquivo desse. Mas, ó, aula 24, o arquivo está lá na 24, aula 25 está na 25 e assim sucessivamente. Aí vamos lá para vocês entenderem o que foi que eu fiz. Tá? Liderança. Deixa eu ver aqui. Os documentos. Deixa eu abrir o documento para vocês aqui, que é esse aqui. Ó. Pronto. Estão vendo aí? Está todo mundo vendo, né? Vamos lá. Inclusive, teve gente que anotou, professor, o tema liderança, gestão de pessoas, não apareceu ainda. Eu disse, não, tenha calma que apareceu agora. Tá? Veja, esse tema liderança, se vocês forem entrar, a quantidade de curso que tem, de gente dando aula, palestra, livro de liderança, é a perder de vista. Se vocês forem numa livraria, qualquer um aí, procurarem lá sobre livro de liderança, vai ter de tudo. É um dos conteúdos de gestão que mais eu acho que tem livro. Tá? Só que o que acontece? Quando tem muita quantidade, fica difícil de escolher a qualidade. Eu já li vários, li livros que prestou, outros que não prestaram tanto, mas assim, depois de 10 anos de aula, né, de administração, e de alguns livros lidos, eu defini que eu simplifiquei liderança em 2 assuntos. 2 assuntos. Que para mim são os essenciais de liderança. Gestão de pessoas, essas coisas. São essas 2 aulas, a de hoje e a de segunda. O primeiro assunto é esse aqui. Negociação e gestão de conflito. E o outro assunto, que é o da próxima aula, é um tema, na verdade, é análise de perfil comportamental. Na verdade, é perfil comportamental. É comportamento. Tá? Gestão, né, administração, ela é uma ciência que ela não é uma ciência exata. Ela normalmente fica em ciências sociais aplicadas, ciências humanas aplicadas. Por quê? Porque não é filosofia, não é psicologia, não é uma coisa assim de uma amplitude um pouco maior, é administração. Administração de quê? Administração de empresa. A administração de empresa não é filosofia, não é psicologia. É administração. Só que você não consegue administrar uma empresa, você não consegue administrar pessoas, você não consegue se relacionar com ninguém, você não consegue se comunicar, se você não tiver algumas técnicas que ajudem você a fazer isso e, sobretudo, que ajudem você a viver em sociedade, né? Porque, assim, é comportamento. Esse conteúdo da próxima aula, eu vou explicar no finalzinho da aula, eu vou dizer como é que eu vou dar esse conteúdo, mas, basicamente, nós todos somos a composição de 4 perfis. Aqui é só uma introdução para eu poder começar esse tema de hoje. Nós todos somos uma composição de 4 perfis, que é mais ou menos isso. Ó. Vou colocar assim, vou colocar aqui P de pessoa, comportamento, vou botar C. Comportamento nosso, ele está aqui, alfa vezes o E é o perfil executor, tá? É um perfil. Mais beta vezes um perfil comunicador. C. Executor, comunicador. Mais, vou botar aqui, gama vezes um perfil analista. Mais, vou botar aqui outra letra, sei lá, analista planejador. Tá? Quais são os perfis? Vou botar aqui, executor, comunicador, analista e planejador.
De alguma forma, isso aqui, a gente pode considerar que é uma tradução para português de um processo que foi construído em Harvard, acho que foi em Harvard, chamado DISC. Alguém já ouviu falar em metodologia DISC? Já? Então, DISC é o quê? Aí, dominante, influenciador, alguma coisa assim. O S não estou lembrando, e o C também não. Mas é basicamente, o dominante é o executor, acho que o influenciador é o comunicador, conforme, né, aqui? O conformidade é o planejador, não é isso? Eu acho que é isso aqui. Não, esse aqui é o planejador. Esse é um dos dois aqui, eu estou na dúvida. Então, o que é? Cada perfil desse tem um conjunto de características positivas e negativas. Tá? Então, em tese, ninguém é um só. Ninguém é, tipo, se o cara for aqui 100% executor. Um executor raiz. E ninguém é só comunicador. A gente é um pouco de tudo. E existem métodos, né, que vocês vão acabar fazendo isso. Alguém já fez aqui algum análise de perfil de comportamento? Alguém já fez? Não desse exatamente, mas outros. Outros. Vocês podem procurar na internet, análise de perfil comportamental. Vai aparecer lá algum teste que você vai fazer para ele dizer se você é comunicador, executor, analista ou planejador. Tá? Então, eu vou fazer na próxima aula, eu aplico esse tipo de teste usando uma ferramenta que eu assino. Tá? Quem topar aí, eu vou submeter, teve uma pessoa de manhã que já topou, eu vou dar esse teste para a pessoa, eu vou mandar um questionáriozinho, responde em 15 minutos o questionário só para um. E aí você vai? Pronto. Aí, responde o questionário, na próxima aula eu vou fazer a devolutiva do perfil comportamental com você aqui na frente, e eu explicando o que foi que deu no perfil dele. E como é isso. Então a aula que vem é uma aula prática. Assim, eu vou ensinar o perfil comportamental de liderança, mas aplicando nele. O meu caso, eu fiz isso mais de uma vez já. Eu fiz, além desses dois, aí tem o Predictive Index, que é um método de Harvard. Eu fiz esse teste em 2013. E qual é a grande vantagem desse teste, né? Primeiro que é um autoconhecimento. É um autoconhecimento. E por que isso em gestão de pessoas? Porque se você está numa empresa e você tem a análise de perfil comportamental da maior parte das pessoas, você tende a ser um líder melhor. Tende. Oi? Porque você sabe quem é quem, você sabe como é que você lida com a pessoa. É engraçado, depois que eu fiz essa formação, né? Eu fiz a formação em análise de perfil comportamental. Depois que eu fiz a formação, foi que eu percebi com quantas pessoas eu errei. Porque eu estava exigindo que a pessoa fosse executora, quando, na verdade, a pessoa era uma comunicadora raiz. O atentado era meu, não era da pessoa. Eu, como líder, estava exigindo da pessoa um perfil que a pessoa não tinha. Depois que eu fiz a formação, foi que eu vi quanto que esse tema é importante. Sabe para quê? Para você ajudar a você colocar as pessoas certas para fazer o que elas sabem fazer. Não adianta você colocar um executor raiz para ser um vendedor. Por quê? Uma pessoa que vai, em tese, vai vender bem, vai ser um comunicador. E não adianta você botar um comunicador, um cara que fala muito, uma pessoa que fala muito, para ela executar muitas coisas, porque ela não vai... Tem aquela história que fala, mas não faz? Não tem esse ditadozinho assim? Fulaninho fala demais, mano. Fala demais e faz pouco. Por quê? Eu vou pegar só esses dois perfis para a gente não entrar no tema hoje, mas o comunicador raiz. Raiz, assim, vamos dizer, um cara que... Ele não é um bom executor, mas falando, parece que realiza, que o mundo existe por causa dele.
Chegar aqui uma pessoa que é comunicador, quantas pessoas vocês conhecem? Que depois que a pessoa chega, só fala ela. Só fala ela. Porque aí os outros já ficam logo, rapaz, lá vem. Fala, mas no fundo não executa, não faz nada. Agora falar é uma beleza. Né? E assim, o executor raiz, né, ele é uma pessoa assim que ele está preocupado com o resultado, somente. Ele não está preocupado do raiz. Ele não está preocupado com uma pessoa, não. Ele não está assim, o raiz, ele não está preocupado com quem ele vai atropelar para ele conseguir o que ele quer, não. Ele foca no resultado. Ele se preocupa pouquíssimo com as pessoas. Pouquíssimo. E vocês vão encontrar pela frente executor raiz, assim, tipo... Vai olhar para sua cara assim como se fosse um monitor. É um perfil que existe. Tá? Eu não sei se ainda está disponível, mas no canal do YouTube tem um programa que eu acho que é o Shark Tank, eu acho que é... Não sei se é Shark Tank. É um programa parecido com o Shark Tank do Roberto Justus. O Roberto Justus... Qual é o programa? Sócios, é isso mesmo. É isso mesmo. Se vocês procurarem sócios no YouTube, sócios Roberto Justus. Aí vocês assistam um. Aí, o que é? Ele, nesse programa, ele escolhe os sócios. Que ele está buscando escolher sócios. E aí, eu aprendi isso, inclusive, na formação. Passaram um vídeo, né, na formação que eu fiz, passaram um vídeo de uma parte desse programa, com 4 pessoas, 2 mulheres, um cara e 4 pessoas, 3 pessoas que estavam no processo seletivo e 3 avaliando. E aí a ideia, né, no curso que eu fiz era que a gente, depois da explicação, a gente tentasse identificar quem era o quê. Fica claro. No programa, nesse programa dele fica claro. Você vê o cara, isso aí você vê quem ele escolhe para ser sócio. Tá? Então a escolha da pessoa... É por isso que esse tema é um tema muito rico e importante, né, para a administração, porque se você sabe quem é a pessoa, quando você vai fazer uma entrevista, se você sabe que existe isso, e você consegue fazer uma análise de perfil comportamental, um teste desse, num processo seletivo de uma empresa, quando a pessoa entrar, você já vai, de repente, colocar ela para fazer a posição certa, ou você não vai colocar ela porque ela não é a pessoa adequada para aquela função que está ali. Então, é saber, é entender esse comportamento, tá certo? Mas isso aqui, né, eu já praticamente dei o assunto aqui, não dei porque, assim, é muito legal você ver, tipo, que é o que eu vou mostrar na próxima aula, o executor, quais são as características, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. O comunicador, a mesma coisa. O analista, já que eu falei um pouquinho dos outros perfis, né? O analista é o perfeccionista, no geral, que é tipo assim, você nunca vai achar que tá bom. Ele está sempre querendo fazer melhor, querendo fazer mais, nunca termina. Em geral, tem dificuldade de terminar porque julga muito o que está fazendo, analisa muito. E às vezes desconfia muito. Tipo assim, eu sou um pouco assim, eu assisto qualquer pessoa que me fala alguma coisa, é um perfil um pouco de cientista mesmo, isso que é uma característica minha. Que é o quê? Mesmo que, normalmente, quando uma pessoa fala alguma coisa para mim, e é uma coisa que importa muito eu saber, eu vou procurar me informar mais para saber se a pessoa tem razão. É tipo, nunca confia nas pessoas. Será que aquilo que a pessoa falou é certo mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu vou pesquisar. É o analista, julga. O analista julga muito. E fica sempre desconfiado e vai pesquisar, e vai saber, rapaz, será que o Marco sabe isso mesmo? Será que isso que ele está dizendo? Deixa eu ver aqui. Né? Isso é do perfil. Né? Então, eu sou executor, analista. E aí o planejador é o planejador mesmo. Ele, tipo assim, aí é tipo uma pessoa, em geral, mais calma, não tem tanta pressa. Se você... Quando junta esse com esse, às vezes não é bom, porque esse quer executar de qualquer jeito, esse quer planejar muito. Né? Então tem esses perfis todos, né? E na verdade tem um outro dado também que eu descobri, né, nos estudos, que é o seguinte, esse perfil, você pode perguntar, a gente é ou a gente está?
Na verdade, a gente sempre está. Quando a gente faz um teste de perfil desse, a gente está, eu não sou. Eu estou, quando eu fiz o teste, executor analista. Você pode estar, sei lá, planejador. Por que que é estar? Porque a pessoa vai mudando ao longo da vida. Você vai mudando. Tá? Então, essa mudança se dá em função de quê? Das situações que você é colocado. Por exemplo, eu hoje, assim, o meu perfil ele é muito equilibrado. É normal acontecer para pessoas mais velhas dar uma coisa mais balanceada. Por quê? Porque, em geral, a pessoa mais velha já precisou ser um pouquinho de tudo. Né? Por exemplo, com certeza, eu não nasci comunicador. Mas eu me tornei comunicador de alguma forma, por quê? Por que será? Mas qual necessidade? Aula. Duas necessidades fundamentais eu tive. Dar aula e vender projeto aqui para o LCV existir. Faço até hoje. O vendedor sou eu, o principal. Quando eu cheguei aqui, que a gente foi fundar isso aqui, eu disse, rapaz, nenhum de nós quatro consegue fazer isso. Nem eu fazia. Só que eu disse assim, não, eu tenho que fazer. Porque eu acho que eu vou conseguir. E aí, ó, o exercício, até hoje. As pessoas me enxergam lá na Petrobras como relações institucionais, a venda sou eu. Porque eu tive esse perfil aqui, eu tive que treinar. Provavelmente eu não nasci esse. Em geral, quando a gente faz o teste, que dá um muito acima de outro, é porque aquilo ali é o que você é mesmo. Tá? Eu acredito que, por exemplo, executor, eu acho que eu sou executor. Eu tenho mais esse. Mas eu fui equilibrando um pouquinho mais porque eu precisei fazer um pouquinho dos outros. Você é um executor que não planeja, se ferra muito, né? Sai executando, sai fazendo errado, né? Eu errei muitas vezes. Fiz muita merda. E aí, por isso que ninguém fala mais de planejamento do que eu, né? Por que será? Planejem, porque a quantidade de erros que eu cometi por conta de ser isso e precisar disso, hoje eu dou aula de quê? Disso. Não dou aula, não fico aqui mostrando como é que executa as coisas. Planejamento é a minha principal... A administração que eu dou, né, é muito mais orientada a planejamento, tanto que a gente ficou em análise SWOT praticamente até agora. Né? Beleza? Então, mas eu praticamente dei o conteúdo, mas é porque eu gosto muito desse conteúdo. Mas eu gosto mais desse outro aqui que vai começar agora. Aí é o seguinte, quando a gente entende, eu coloquei esses perfis agora, antes desse assunto aqui, porque ele é interessante entender o comportamento de cada um de nós, né? Para a gente saber fazer uma das coisas que é mais importante na vida, que são essas duas coisas aqui. Em gestão é isso aqui. Gerir conflito. Gerir conflito, depois que você aprende gestão de conflito, e eu aprendi isso com a vida, né? Gerenciando todo tipo de conflito, participando de vários deles, sendo causador da maior parte deles. E depois que eu aprendi isso, eu tenho que fazer menos confusão aqui para não criar um problema maior, né? Então, é importantíssimo esse tema de gestão de conflito, e tem técnicas para isso. A gente acha que na engenharia só tem técnica para fazer casa, para calcular ponte. Não, tem técnicas para isso. Tem técnicas de psicologia, tem técnicas de comportamento, tem técnicas de gestão de conflito. Então, só que quando foi que eu descobri que existia técnica de gestão de conflito? O Valmir Pedrosa, professor aqui, de economia, de introdução à economia, ele foi fazer o pós-doutorado em Davis, na Califórnia, e aí ele assistiu uma aula, ele conheceu uma palestra, eu acho, alguma coisa assim. Aí ele chegou aqui com um livro, que é o livro que eu sempre leio e indico, e vou indicar para vocês, inclusive esse material aqui, ó. William Ury, tá o nome aqui, eu vou falar sobre o documento daqui a pouco. O William Ury, ele é autor do livro Como Chegar ao Sim. Como Chegar ao Sim.
Como chegar ao... É o quê? É um livro de negociação. Tipo, tem um impasse e você precisa negociar aquele impasse. Né? E gestão, e gerir uma empresa é isso, porque você liderar é isso, é você conseguir levar as pessoas, lembra do GTR lá, de gestão, gestão é o quê? É levar todo mundo para o resultado, né? E para levar todo mundo para o resultado, nem todo mundo vai querer ir do jeito que você vai. Então vai ter gente que vai querer fazer diferente. Aí vai ter conflito. Guardem isso para vocês. Se vocês estão numa empresa, se vocês trabalham em algum grupo, seja PET, EGEC, Protec, qualquer LCCV, qualquer grupo, se esse grupo não tem conflito, é porque ninguém está fazendo nada. Tipo, ninguém está brigando por nada. Tem um lado bom, né? Que é tipo assim, como se fosse uma paz celestial, e a paz celestial ela não existe. Uma empresa que está tudo sempre em paz é porque não estão fazendo nada. Tipo assim, ninguém está querendo mais. Porque toda vez que tem alguém que quer mais, tem confusão. Tem que ter. Eu gerencio meus grupos assim. Quando começa... Rapaz, tá tudo bem? Eita, tudo bem, né? 1 mês, 2 meses. Começa essa. 3 meses. 4 meses. Tudo bem. Nenhuma confusão. Nenhuma divergência entre nós e o cliente, entre o grupo. Pode mexer. Que não tá, tem alguma coisa errada. A mesma coisa, o outro lado, é você estar brigando todo dia. Então, você tem que gerenciar isso, né? Então, e essa parte de gestão de conflito, esse livro do William Ury, veja, podem procurar na internet, YouTube, palestra do William Ury. Existe lá em Harvard um programa de negociação, que é o programa que ele faz parte, ele é um dos criadores do programa. Está escrito nesse texto aqui. Vocês vão ler esse texto. Que é o quê? A gente não sabe. Porque na televisão, e também tem estratégia de negociação, né? Tipo, vocês sabem que tem um conflito mundial, Ucrânia e Rússia, né? Oriente Médio. Veja, todos os conflitos mundiais, todos, tem sempre alguém tentando fazer a gestão daquele conflito, resolver a situação. Tá? Aí ó, entra um, resolve, aparece até na televisão, né? Você vê que, tipo, vai um, conversa com o Trump, vai conversar com o presidente da Ucrânia. Aí vai outro. Vocês percebem esse movimento, né? Esse movimento, uma parte desse movimento é parte de alguém que está em cima montando a estratégia da solução daquele conflito. Para terminar a guerra, para terminar um conflito. Mundialmente existe esse movimento. Se vocês forem pegar aí as pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, principalmente esse prêmio, são pessoas que tiveram uma grande atuação na solução de grandes confusões, grandes conflitos. São pessoas que fizeram um papel na solução do conflito. Mas, enfim. Então, por que aí esse tema, por que ele é importante para a empresa, para dentro de casa, para a família, certo? Qual é a família que vive em paz celestial? Nunca teve uma briguinha entre irmãos? Mãe, pai, tio, avó, diga aí. E aí o que é que acontece? As técnicas que ele dá também servem para isso. Para você, ao invés de você aumentar a confusão, você tenta aplicar as técnicas, porque você tem uma chance de resolver. Você pode estar no meio da confusão, né? Você pode ser a parte da confusão, mas você, quando é um bom articulador, um bom político, como se fala muito também, né? Um bom político, um cara que articula, que negocia, você pode se transformar no grande pacificador, um grande articulador. Tem confusão de 2 pessoas, você vai lá e resolve. Vocês conhecem alguém assim? Que sempre está... Pessoalmente só, né? Acho que você não vai conhecer, não. Sim, mas eu quero que você... Não precisa dizer, não quero saber quem é. Eu quero só que vocês pensem. Quando eu falo executor, comunicador, planejador e analista, você pensa, eita, fulaninho. Agora eu estou perguntando, vocês conhecem alguém que está sempre fazendo confusão? Aí tem sempre alguém que está sempre mediando. Toda família tem. Uma pessoa que é tipo assim,
É a pacificadora. É o pacificador. Vai aparecer. Todo mundo brigando e uma pessoa pacificando. Ela parece que nasceu para aquilo ali. Só que a pessoa faz isso sem técnica. O que ele ensina é a técnica. Eu não vou poder, não vai dar tempo aqui de eu passar esse material todo com vocês. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Leiam mesmo. Parem. Então, são 30 páginas. O que está no conteúdo desse negócio aí não é um livro todo. O livro tem 200 páginas. Parem para ler esse documento todo. Principalmente o grupo que for fazer o trabalho nesse assunto. Porque esse documento é assim um tesouro. Eu montei esse documento, eu até fiz todos os documentos que eu montei, que estão entregues para vocês, foi feito assim. Como vocês já viram, assim, eu estudo muito e estou sempre me atualizando. Eu fui para um evento semana passada de tecnologia no Rio e tal. Aí eu converso com muita gente, aí pego algumas dicas e tal. Estou fazendo até alguns cursos novos, né, depois que eu voltei. E aí eu fui fazer um teste. Eu estou muito estudando muito inteligência artificial, né? Aí eu usei o Claude, não usei o ChatGPT. E eu botei aqui, ó, a data que foi hoje, a autoria minha, foi gerado pelo Claude, essa versão. O prompt que eu usei foi esse. Vocês acreditem, eu só fiz isso aqui para gerar as 29 páginas que tem aqui. Quando eu mandei esse documento, porque o Valmir estuda esse assunto, lê o William Ury, né? Quando eu mandei esse documento, eu disse, me dar uma olhada nesse documento. O Valmir disse, quando ele terminou de ver o documento, ele disse assim, rapaz, eu vou vender pipoca na praia, eu vou vender coco na praia. Porque, tipo, é impressionante como, tipo assim, o prompt gera o documento com a qualidade que está aqui. Cada vez a qualidade vai aumentar. Ele alucina, erra. Mas cada vez mais vai errar menos. Mas assim, o foco não é eu discutir isso aqui. Eu vou mostrar para vocês como é importante você ter bagagem, conhecimento. É muito mais... A IA, né, a inteligência artificial, é muito mais preocupante para vocês que estão começando a carreira, a vida, do que para mim, que estou do meio para o final dela. Por quê? Porque é preciso saber fazer a pergunta direito. E você só sabe fazer a pergunta direito, e você só sabe saber se a resposta da pergunta está certa, não está alucinando, se você souber o quê? É base. Souber o assunto. Sem saber o assunto, não sabe nem fazer a pergunta. É por isso que nos Estados Unidos estão pagando uma fortuna para engenheiro de prompt. Só que engenheiro de prompt, o cara tem que saber fazer o prompt ligado àquele conteúdo. Por exemplo, eu posso saber montar completamente um prompt, mas se você me mandar perguntar sobre medicina, ou saúde, ou até psicologia, uma área que eu não domino, eu não sei nem fazer a pergunta, né, velho? Não sei fazer a pergunta. Agora, se botar a pergunta do tema que eu sei fazer a pergunta. E aí, isso é que é importante. Né? Isso que hoje é importante. Olha o que é que tem nesse prompt. Agora vamos para o e-book da aula de liderança, negociação e gestão de conflito. A abordagem deve ser toda embasada no líder como um grande negociador e gestor de conflito. Só eu podia fazer isso. Por quê? Porque eu já estudei um monte de coisa de liderança, defini que são os dois pilares principais, são gestão de conflito, negociação e comportamento. Logo, eu pedi para ele fazer um livro quase que customizado. Porque tem gente que trata a liderança com vários temas. Aí, ou seja, aqui já tem um traço meu. Né? A base teórica do livro deve trazer os principais autores históricos. Por que eu coloquei isso? Porque eu não sou da área, não conheço os autores históricos. Eles pega aí e traz o povo, que sabe. E o que eu fiz? Sobre o tema gestão de conflito, que deve ser embasado nas técnicas do William Ury, que eu conhecia, já sabia quem era, do livro Como Chegar ao Sim em sua versão mais atual.
detalhe e explico passo a passo do método dele com exemplos. Eu preciso saber liderança, eu preciso saber quem é o autor principal, a referência, e eu preciso dizer exatamente o que é que eu quero. E aí o que foi que ele fez? Ó, sumário, de 1 a 13, introdução, fundamentos históricos de liderança e negociação, o papel do líder como negociador, a evolução das teorias da negociação, fundamentos da gestão do conflito, o William Ury e a negociação baseada em princípios, o método como chegar ao sim detalhado, superando obstáculos na negociação, casos práticos e aplicações, o líder como mediador, competências essenciais para o líder negociador. Conclusão e referências bibliográficas. Aqui, eu não vou passar tudo, mas, assim, é incrível. É incrível. Assim, o que ele escreveu aqui tem uma parte que eu tenho certeza que está certa. Tá? E vocês podem ler, assim, para depois validar isso aqui. O como chegar ao sim é isso aqui, ó. Eu vou passar rapidamente, porque está terminando a aula, nos 5 passos. Passo 1, passo 2, 3, são 4 passos, na verdade. Que é o que está aqui, ó. Vocês vão ler esse documento, todo mundo, mesmo quem não vai fazer o trabalho sobre isso. Olha aqui, tem aqui, ó, o método. Eu vou passar nos 4 passos, rapidamente, depois vocês vão ler para pegar o detalhe. Primeiro passo é o passo mais complicado. Qual é o primeiro passo? Separe o problema da pessoa. Separe o problema da pessoa. Tá? Eu vou passar os passos, depois eu explico um pouquinho cada um. Aí tem fundamentos teóricos e estratégia do passo. Sabe qual é o segundo passo? Concentre-se nos interesses e não nas posições. Primeiro passo, separe o problema da pessoa. Segundo passo, concentre nos interesses e não nas posições. Eu vou explicar rapidamente isso. Terceiro passo, ó, passo 2. Passo 3, invente, crie opções de ganhos mútuos. Se coloque como negociador, está tendo uma confusão, um conflito, você vai tentar negociar criando ganho para as duas partes. Tá? E, por fim, o passo 4, que tem a ver até com a aula passada, que é OKR, KPI, insista em criar critérios objetivos para você resolver o problema. Critérios objetivos. E critérios objetivos não é assim. Você está feliz? Não, não tem. Tem que criar uma métrica. OKR, KPI, indicador. É muito fácil, assim, não é muito fácil, é difícil. Quando a conflita por dinheiro, fica mais fácil de resolver, por quê? Porque é dinheiro. Ah, tem 500 mil numa confusão, sei lá, numa separação, 500 mil, patrimônio. O normal seria o quê? 250 para cada, vamos pegar uma separação. Mas a pessoa faz, mas peraí, por quê? Por que 50%? Mas quem vai ficar com os meninos? Aí começa. Não, mas isso aqui eu já tinha. Certo? Veja. É um conflito. Tem que ter uma negociação. E aí você precisa insistir em critérios objetivos. Porque senão vai ficar pelo ódio, pelo coração, e negociação não se resolve com o coração. Tá? O primeiro ponto que mostra que não se resolve com o coração é assim. Qual é o primeiro passo? Separar o problema da pessoa. Todos nós, por mais que a gente diga que a gente gosta de todo mundo, a gente vai ter as preferências. Gente que é mais próximo, enfim. Então, em toda empresa, ou todo conflito, você tem que separar o problema da pessoa e olhar só para o problema, porque senão, você como negociador, você tende a dar razão a quem você mais gosta. Na empresa, o povo diz logo assim, não, ele vai ganhar porque é a chumbeta do chefe. Né? O chefe gosta dele, ou gosta dela. Ou seja, primeiro separe o problema da pessoa. Eu procuro fazer sempre isso. Certo? Porque, olha, gente que não gosta de você vai ter, gente que gosta demais vai ter também. E o primeiro passo que você precisa fazer, quando você sabe que uma pessoa não gosta de você, e existe isso, a primeira coisa é você nunca focar na pessoa. Você sempre senta com essa pessoa para resolver o problema que vocês dois têm que resolver.
Certo? É uma lição. Tipo, você precisa, muitas vezes em gestão, lidar com pessoas que você não se dá, e para você aguentar, o que é que você faz? Foca no problema, não foca na pessoa. Você pode até não falar com a pessoa, mas se está na mesa de solução de algum problema, você foca no problema que os dois têm que resolver, porque tem que resolver. E aí, quando você foca no problema, fica mais fácil, porque é impessoal. Então, aqui tem algumas estratégias, né, de como você faz para separar o problema da pessoa, e esse passo não é fácil. Tá? O Valmir faz muito isso, eu por vezes, eu também trabalho nessa parte de gestão de conflito, né? Então, um caso engraçado que aconteceu, que eu e ele estávamos envolvidos, é que ele tentando fazer uma gestão de um conflito desse, explicou para a pessoa, né, que ela precisava separar. Não, rapaz, olha, vamos separar aqui. A pessoa, depois de 20 dias, no meio de uma confusão, a pessoa ligou e disse assim, mas professor, eu não consigo passar do primeiro passo desse seu método. Aquele cara é um infeliz, um filho da... Por quê? Porque o cara não consegue. Está na negociação, tem tanta raiva da pessoa que ele não consegue, não vai para o segundo passo. Por isso que o primeiro passo é esse. Aí depois vocês leem, que aí entra o segundo passo, que é o mais... Eu acho que também é muito importante esse segundo passo, que é assim. O que é posição, né? É foco em interesse, não em posição. Veja, o que é uma posição? Você está na negociação, a pessoa diz assim, não, eu quero isso. Isso é uma posição. Tá? Toda posição, vou pegar um exemplo meio bobo assim, mas não tem gente que é esquerda porque é esquerda, tem gente que é direita porque é direita. Ele está focado na posição. Essa pessoa é uma posição. É o quê? Eu sou direita e eu sou esquerda. Isso é uma posição. Ou então, Seton, se o fulano de tal continuar do projeto, eu saio. Isso é o quê? Isso é uma posição. E toda vez que você vai negociar com alguém, que a pessoa coloca uma posição, uma condição, basicamente, você sai da condição e você vai pensar em quê? No interesse que ela tem pelo fato dela ter aquela posição. Nunca é a posição, só. Toda posição é tomada, a não ser que o cara esteja maluco, ou birra, mas toda posição por trás tem o quê? O interesse. E interesse, não adianta dizer que não tem interesse, não. Todo mundo aqui tem interesse. Algum interesse tem, todo mundo tem. A gente só faz as coisas por interesse. Se não me interessar, eu não vou. Então, a gente precisa saber, tentar identificar qual é o interesse daquela pessoa. Ela tem posição? Tem. Mas por que será? Aquela posição dela é por quê? Ah, não, porque... Vou pegar um exemplo aqui meio tosco, mas é o que eu vou dar. Vamos supor, a pessoa é de direita, é de esquerda, ou está com o político A ou o político B. Ah, não. Ela está com o político B fechada, por quê? Porque ela vai ter um emprego. Vai ganhar o emprego dele. Isso é o quê? É a posição, mas ela tem um interesse por trás. Esse interesse é razoável? Assim, ela pode ter, né? Então, é o interesse, ela não é... Você sempre tem que olhar a segunda camada. A segunda camada é o interesse. Quais são os interesses? E aí você, no meio da negociação, você lista os interesses. Você está na confusão com duas pessoas, você lista os interesses de uma são esses, os interesses da outra são esses. Você vai para o terceiro passo, né, que é o terceiro passo é criar ganhos mútuos. Aí o que é que você vai fazer? Criar ganhos mútuos. Peraí, essa tem interesse, não pode. Nessa negociação ela não vai conseguir ficar com tudo, porque conflita com a da outra. E aí você começa a criar situações de ganhos mútuos. Porque uma negociação, você só resolve um conflito se as duas partes concordarem que está resolvido. E você estabelece ganhos mútuos e você quantifica isso. Para você dizer, olha, consegui isso aqui. Ah, ela aceita aquilo, você aceita isso, pronto, resolveu. É um algoritmo, é um passo a passo para resolver um conflito. E isso tudo é o que está no livro do William Ury. E que está uma parte... Leiam esse conteúdo, porque aí não vai precisar ler o livro, mas quem quiser ler o livro, leia. Ele coloca lá, ele ensina como é que monta, são algumas tabelazinhas de como é que você tem que fazer para resolver esses conflitos. Beleza? Então esse é o... Alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Esse tema, assim, é um tema
fundamental para a vida. Quem consegue fazer isso bem, sobretudo no mundo, como o mundo está, polarizado, todo mundo briga por nada. Se você for uma pessoa pacificadora, conciliadora, ou vão matar você, né? Ou então você vai resolver um monte de problema. Trazer paz. Por lugares que você trabalha, para a empresa que você atua, por lugar que você está, para a rede social. Até na rede social é importante. Porque as pessoas brigam lá dentro. Né? Então você briga, quando estiver brigando lá dentro, rapaz, qual é o interesse? Peraí, quando você quiser se meter numa confusão, né? Que não é bom se meter, mas você pelo menos tem as técnicas, tem os passos de como eu faço para resolver. E da minha parte, especificamente, como eu sou executor muito emocional, eu já perdi muita coisa porque eu fiquei focando no pessoal. Você, toda vez que você foca no pessoal, você perde. Vai perder. Vai perder. Quando você foca no problema, você vai ganhar. Porque normalmente as pessoas, quando não têm uma visão muito ampla, ela está focada na pessoa. Ela quer o seu fígado. E aí, isso está bom. Eu estou resolvendo o problema. É como se a pessoa está ali atacando o seu fígado, mas você está resolvendo o problema. E o que é que vai acontecer? Vai ficar para trás. Por que vai ficar para trás? Porque eu vou resolver o problema e vou avançar. Agora, pense se eu ficasse na mesma confusão. Não é? Ficar no remédio. Se você foca no pessoal, você não anda para frente, ninguém anda. Dentro de uma empresa, ninguém anda. Paralisa. Por quê? Tem que olhar para frente, para cima, para crescer. Então, muitos problemas, muitas empresas perdem, quebram. Por quê? Porque é tanto conflito entre sócio, na própria empresa. A empresa não cresce. Por quê? Passou o tempo todo brigando dentro. Foi dentro do processo. É normal. É normal assim, né? Dentro do processo de gestão é assim. As sociedades, desde casamento, amizade, relacionamento, empresas, começam e acabam porque tem interesses no meio envolvido. Tem uma hora que não dá mais. Você às vezes nem brigou com a pessoa, mas o sócio, mas chegou uma hora que não dá. Né? Eu já conheço vários casos, tipo assim, você monta uma empresa com uma pessoa, aí monta a empresa, depois os dois casam, aí daqui a pouco começa filho, aí muda o comportamento, porque não é mais só a pessoa, o sócio, é a mulher que está mandando no cara, é o cara que está mandando na mulher, ou vice-versa, e daqui a pouco começa a entrar outros interesses, e aquela sociedade deixou de existir. Por quê? Porque as condições postas para um sócio e para outro passaram a não fazer mais sentido a partir dali, e quando você sabe negociar, você deixa de ser sócio, você termina um casamento, mas você não leva isso para frente. Né? Resolve o conflito ali, na paz possível, porque às vezes ela não é possível naquele tempo ali, mas você resolve o conflito ali naquele momento e leva a vida para frente, sem ficar com a mágoa eterna, porque não vai conseguir andar para frente. Então, basicamente é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Então, é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima segunda-feira com a análise de perfil comportamental do Leonardo Cruz. Diga. Tem como o senhor rever a configuração da tarefa do trabalho, no caso? Tenho. Lá no cigarro. Porque eu tentei acessar, só que ele está colocando para ver, né, o enunciado aqui. Só que ele está dizendo que... Vou fazer agora. Eu tenho que estar inserido no grupo para poder visualizar. Ah, não, eu vou corrigir isso agora. Pessoal, só o seguinte, ó, quem quiser para escolher o trabalho, olhar o documento, todos os 5 documentos das aulas de frente já estão no site, no Cigarro. Baixem os documentos, dão uma olhada para escolher, tá bom? Eu vou resolver isso aqui agora. A lista, quem não assinou ainda, por favor, assina e coloquem a lista aqui, por favor. Vou olhar agora, é fácil isso aqui, ó. É fácil aqui, eu vou entrar nesse formulário. Ctrl C.
E aí? Boa, mas acho que pra mim é a melhor até agora. Eu também gosto dessa parte de... Esse assunto é top. Lê esse livro, lê esse post. Não, pra mim é uma coisa que eu gosto, sempre estudei muito. Vou mandar o perfil. Deixa eu mandar o perfil logo para você responder. O que eu vejo não é exatamente esse, né? Mas são também 4 temperamentos, entre aspas, né? Que dá pra pessoa identificar. E é justamente o que você falou, né? Que o maior benefício desse não somente ter autoconhecimento, mas saber lidar com as pessoas. Porque cada pessoa tem um perfil. E as duas coisas juntas fazem do cara um bom líder. Por quê? Você conhece, você tem as técnicas para resolver conflitos e negociação e você conhece o perfil das pessoas. Aí depois gerenciar as duas partes. Aí você Exatamente. aí toca a vida ali. Sem isso, você não lidera nada. Você não consegue liderar nada. Porque tem muito curso de liderança, muita palestra que é motivacional. Não agrega. Eu quero saber como é que resolve. A parte técnica. A parte técnica da liderança, que eu acho que nessa área de gestão, inovação e empreendedorismo, tem muita Pra mim, muita poeira. Eu mais tenho interesse nesses assuntos. Aham. Eu gostei muito, né? Você tem o perfil. Os conflitos que você viveu dentro do projeto, ali você viu. Sim, pacificador, né? De Jalene, entendeu? Aquela confusão, aí um vai e não aguenta. Aquelas confusões ali, eu fico pensando nisso aqui. Só que tem horas que você não consegue. A coisa fica tão feia de... Não é... Tipo assim, ter esses passos não significa... Mesmo, ou seja, ter esses passos e você ser um bom negociador não significa que você vai resolver. Por que não? Às vezes não é só... Não é... Às vezes é ataque a pessoa, né? Mas ter os passos já ajuda, né? Você ter os passos, você já ajuda. 100% concordo. Rapaz, eu não sei onde é que muda aqui esse... O que ele tinha falado não era nem no Focus, era no cigarro, professor. Como? Sabe o que eu acho que é? Quando a pessoa vai Acessar. em alunos, ele tem uma parte de criar um grupo no próprio cigarro. Talvez seja isso. Ah, Mas será acho que é ele porque... tem alguma coisa pra dizer. Eu vou fazer isso aqui. Eu acho que deve ser isso. Como eu coloquei um trabalho em grupo, Ele só deixa só se tiver em grupo. talvez eu tenha que... É isso. Cada chave. Você agora matou a pau. Porque agora foi isso mesmo. Essa tem que editar Eu vou lá, chegar né? aqui, não, eu vou chegar aqui na engenharia química, porque o povo da engenharia química não vai conseguir. É aqui, ó, eu tenho que vir aqui, atividades, tarefas, eu vou deixar individual. Vou deixar individual. A pessoa fala, Porque eu não vou estudar isso agora, não. Aí, Lá embaixo, não é isso aí não, aí embaixo. assistir às aulas, é esse aqui. É isso aí. Editar. Ali, em grupo, aí você bota não. Em grupo, não. Porque não sou eu que vou montar o grupo, né? Agora dá pra acessar. Atualizar. Aqui, não, mas aqui é engenharia química. Agora eu vou botar o grupo de vocês. Agora muito inteligência artificial. Não, chato. Se tu soubesse como seria a parte do futuro. não, mas essa. Deixa eu ver aqui. Pode ser análise comportamental também. Eu Prefere qual? menos artificial. Pera. Mas eu gostei do. E aí, Léo? da- Ele tá no grupo já? Eu tô, é. Tá. Ah, então beleza. E agora, como Você você me chamou também, aí eu mandei mensagem pra você. Beleza, eu tinha visto só depois, foi mal, não tinha respondido. Mas Não, eu relaxa, né? Beleza. Beleza, valeu. É isso, porque a parte do... eu estava permitindo já todo mundo de fora, porque o problema que dá, às vezes, é o meu domínio, que a pessoa, só quem é do meu domínio consegue preencher, mas eu já tinha resolvido isso. Deixa eu testar agora. Resolvi aqui. Eita, parar a gravação aqui, senão não tem... Armazenamento. E meu celularzinho está ali falando.